2021 foi o ano do choro na comunidade de SEO. Pela primeira vez, a gente não viu posts do tipo SEO morreu, SEO acabou, mas foi o ano que separou os meninos dos homens, como se costuma dizer por aí no mercado. Foi o ano em que o Google trouxe uma nova versão do algoritmo focada no Page Experience, ou seja, na experiência dentro da página, uma mudança que já vinha sendo avisada há muito tempo que iria acontecer. Com mais de um ano de antecedência, o Google avisou que faria uma grande atualização, uma grande mudança na forma como o algoritmo funciona. Envolveu muito treinamento, muitos eventos, muitos avisos para a comunidade, mas, como sempre, quando chegou, causou muito alvoroço, muito desespero, muitos cabelos caindo, muitos cabelos embranquecendo. Eu ganhei alguns esse ano. E vamos falar um pouquinho sobre os impactos dessa mudança e quais são os 7 principais pontos que você tem que analisar sobre a experiência na página e que são cruciais para que um site tenha bom desempenho, para que um e-commerce tenha bom desempenho, para que você consiga gerar leads ou gerar negócios utilizando o conhecimento da experiência na página para que você consiga boas posições e bom desempenho orgânico no Google. Vamos lá. Bom, nosso papo de hoje é sobre o Page Experience do Google, uma grande atualização que teve um rollout, né? Teve uma publicação. O Google foi soltando versões dessa atualização, né? e ajustando as coisas conforme os resultados iam acontecendo. Deu uma bela sacudida no mercado, fez muita gente se descabelar e perder noite, mas foi avisado com antecedência e na prática, para quem já está nesse mercado há mais de uma década, a gente sabia que cedo ou tarde eles iam pegar mais pesado com esses aspectos. Do meu ponto de vista, como profissional que lida com esse mercado já há 10, 11 anos, já era normal que isso fosse acontecer, era esperado que isso fosse acontecer, e isso não tem nada de novo com aquilo que o Google sempre pregou, com aquilo que ele sempre exigiu e que ele sempre recomendou que fosse feito. A gente tem 7 aspectos aqui que são fundamentais na experiência de uma página, na sigla que o mercado tipicamente chama de UX, User Experience, né, a experiência do usuário. São 7 pontos, eu vou comentar os 7 pontos aqui rapidamente e depois vou me deter mais especificamente sobre 3, que são aqueles que geraram mais impacto no Core Web Vitals. O primeiro deles é o loading, né, uma métrica chamada de LCP, que diz respeito ao tempo de carregamento de uma página. E aí o Google sempre foi muito claro que quanto mais rápido um site carregava, melhor era aquela experiência para o usuário, que as pessoas gostam de sites rápidos. Mas os profissionais de marketing e os profissionais de TI e os gestores, eles gostam de muitos pop-ups, de muitos scripts, de muitas ferramentas, de muita coisa rodando. Isso tudo deixa o site muito pesado e não ajuda necessariamente o usuário, o cliente final. Segundo ponto, uma métrica, um indicador chamado de interatividade, que são as interações que acontecem na página ao longo da experiência do usuário. E aí, quanto mais transformações essa página tem, do ponto de vista do Google, pior a experiência do usuário. O terceiro ponto é o que ele chama de estabilidade visual da página. Ou seja, o quanto essa página se mantém estável conforme a minha navegação acontece, conforme a minha rolagem acontece. E aí a gente tem uma série de aspectos de desenvolvimento que tem um impacto grande, que eu vou comentar daqui a pouquinho. O quarto ponto aqui é a interface amigável para celulares, ou o que a gente chama de mobile friendly, né, de facilidade de navegação em dispositivos móveis. Quem tem este problema aqui, o chamado dedo gordo, né, numa tela pequena, quando você está navegando, você clica em elementos que estão muito próximos e eventualmente você dispara uma ação que não era a ação que você queria que acontecesse. Ou porque os links e os elementos estão muito pequenos, ou porque eles estão muito próximos, né, ou porque intencionalmente alguém está manipulando aquela experiência do usuário para gerar um clique num banner e faturar uma comissão, alguma coisa nesse sentido. Então, a experiência no celular é um foco muito grande. A gente teve aí, de 2015 para 2016, a virada nesse mercado, em que a navegação mobile passou a ser maior que a navegação desktop, e hoje a gente tem uma distribuição padrão no mercado de 70-30, em que 30% da navegação tipicamente acontece no desktop e 70% acontece no mobile. O quinto ponto é o safe browsing, é a navegação segura, ou seja, você não está coletando dados de cookie do usuário, você não está rodando scripts maliciosos em segundo plano, você não está simulando ser um site que não é, por exemplo, no caso de um golpe com banco, né, com web banking ou mobile banking,
você não está inserindo trojan na máquina do usuário, não está usando nenhum tipo de ferramenta que não seja segura, que represente alguma ameaça à privacidade ou à saúde da máquina do usuário em si. O sexto ponto é a segurança da navegação. Então é você estar em um servidor seguro, né, com HTTPS, com um selo de segurança válido, bem instalado e bem configurado, de forma que o site esteja 100% em HTTPS, né, evitando qualquer tipo de transicionamento de informações ou de transmissão de informações não solicitadas ou de uma forma não segura, né, de forma que algo possa ser roubado da máquina do usuário, ou do cache, ou de informações guardadas no browser, ou qualquer tipo de coisa. Então, você cria um ambiente de segurança para a navegação. Isso já faz alguns anos que o Google exige, mas a partir de agora ele passou a dar privilégios para os sites HTTPS. Isso já vinha acontecendo em alguma medida, em 2021 isso ganhou força. E por fim, né, e aí o Google é muito claro, sem intrusos na navegação. Né? Em inglês ele está lá, intrusive interstitials. Interstitial é o quê? São todos os elementos que aparecem na tela sem o usuário solicitar. Então é um pop-up que pula na tela, é um banner que aparece no meio da tela, é um pop-under, é algum tipo de interstitial, ou elemento que bloqueia a tela e obriga você a tomar uma determinada ação. Então são coisas que interferem na experiência do usuário sem que o usuário tenha dado um comando para aquilo acontecer. Então, ao invés de você, por exemplo, clicar em cadastrar e-mail e aí abre um pop-up e você digita seu e-mail, não. O site vem e enfia um pop-up na sua cara e te obriga a cadastrar o e-mail, ou você não consegue prosseguir na navegação. Esse é o tipo de coisa que o Google não quer mais que aconteça, e ele passou a efetivamente desprivilegiar. O pessoal no mercado de SEO gosta de usar muito o termo punir, mas não é uma punição, não é um papel policialesco. A lógica que o Google usa é o contrário, ele desprivilegia. Ou seja, ele tira privilégios, ele não mostra em posições privilegiadas do ranking sites que têm esse tipo de ação. Né? Então, ele não está punindo, ele está deixando de dar privilégios. É uma visão um pouco diferente. Quem é leitor do Taleb vai entender bem a diferença entre os dois conceitos. Basicamente, ele não está fazendo com que você deixe de ter alguma coisa, ele não está tirando nada de você. Ele só não está te entregando privilégios em termos de audiência e de tráfego orgânico, porque você não está entregando uma boa experiência para o usuário. A partir do momento que você volta a entregar uma boa experiência para o usuário, você volta a ter privilégios com o Google. Tá? Algumas pessoas vão insistir que isso é uma penalização, mas não é assim que o algoritmo está estruturado para ser. Então esses são os 7 principais pontos aí. Tempo de carregamento, interatividade, estabilidade visual, navegação amigável em celulares, navegação segura no browser, HTTPS habilitado e sem interstitials, pop-ups e coisas pulando na tela das pessoas. Agora vamos analisar os 3 primeiros pontos com um pouco mais de detalhe. A primeira dessas métricas, que está relacionada ao loading, ao tempo de carregamento, é o LCP, Largest Contentful Paint. Ou seja, é o tempo que leva entre aparecer a primeira coisa na tela do usuário e o fim do carregamento total do site. É a experiência completa entre o primeiro elemento na tela e o final da renderização do site na tela do usuário. Então, o LCP ele vai medir o quanto tempo isso demora. E quanto mais tempo isso demorar, pior. Porque você está com um tempo de requisição de servidor ruim, você está com elementos na tela que são pesados, e você está com uma estrutura de código que não está facilitando o trabalho do navegador. Então, quanto mais você exige da máquina do usuário, e quanto mais você exige da banda que o usuário tem que consumir para carregar o seu site, pior é a experiência dele. Então o LCP ele tem a ver com o tempo de carregamento. O segundo item aqui, a segunda métrica, é o FID, é o First Input Delay, ou seja, quanto tempo leva entre a requisição, o usuário digitar o URL, dar o Enter, ou clicar no link e abrir uma nova aba, uma nova janela no browser, e aparecer alguma coisa na tela dele. Tá? Essa métrica, o FID, ele vai medir exatamente isso. Por quê? Porque isso é o primeiro feedback visual que o usuário tem. E a primeira vez que ele olha e fala, ah não, peraí, está carregando alguma coisa aqui. Quanto mais rápido for isso, melhor é a sensação, mais imediata é a sensação que o usuário tem de carregamento daquela página. Então páginas que são estruturadas de uma forma independente, em que os elementos vão carregando um após o outro, elas tendem a privilegiar mais do que aquelas páginas que renderizam tudo num bloco, tudo de uma vez só. Por fim, a gente tem uma métrica que essa sim é muito chata e tem muitas implicações no desenvolvimento, então essa a maioria dos devs não gosta dela, porque ela complica um pouco mais, ela exige um pouco mais do desenvolvimento, que é o CLS, Cumulative Layout Shift.
né? A quantidade de mudanças cumulativas no layout. Vamos exemplificar. No treinamento que o próprio Google deu, quando ele lançou esse algoritmo novo, ele mostra um e-commerce que tem lá o logotipo e o menu de navegação no topo, tem aquele típico banner gigantesco que pouca gente clica, aí tem vários outros elementos de navegação e aí tem as ofertas, né, os elementos para venda em si. Tipicamente, esse banner que é colocado aqui grandão, ele não tem a altura e a largura delimitados em pixels, né, em tamanho que ele vai ocupar na tela. Então, a hora que o navegador vai renderizar, ele vê que vai existir uma imagem ali, mas ele não sabe o espaço que essa imagem vai ocupar, nem em altura, nem em largura. Então ele não prevê esse espaço. A hora que a imagem chega e ele começa a renderizar, ele empurra o restante do layout para baixo. Então você está com uma página que carregou aqui e de repente ela faz assim. E isso dá uma sensação para o usuário que é muito ruim, porque os elementos ficam mudando de lugar na tela. E como as pessoas têm muita pressa, principalmente quando você está com o celular na mão, o negócio está carregando, você vê um item e você já quer clicar. E aí a hora que você vai clicar, por conta das mudanças cumulativas de layout, né, o CLS, Cumulative Layout Shifts, o elemento muda de lugar na tela e você clica no item errado. E aí isso gera uma frustração para o usuário, porque ele vai clicar no lugar errado, aí vai demorar para carregar outra página, aí ele tem que voltar para a página onde ele estava. É isso que o Google quer evitar. Isso também tem um outro fator, que é sites que exibem anúncios e que ganham dinheiro com cliques em anúncios e ficam mudando os elementos de lugar para que as pessoas, ao irem clicar num elemento, aquele elemento mude de lugar e elas cliquem num anúncio, e aí isso gera um faturamento para esse site. Então o Google efetivamente, neste caso sim, quer punir esse tipo de site. E aí existem boas práticas de desenvolvimento web para que você não tenha essas mudanças cumulativas de layout. E aí o Google desenvolveu uma métrica, né, uma forma de medir esse carregamento e saber se o site está carregando de uma forma positiva para o usuário ou de uma forma que prejudica a experiência dele. Então, esses 3 pontos, LCP, FID e CLS, são as 3 métricas que o Google está usando para medir o que ele chamou de Core Web Vitals, né, os elementos fundamentais, vitais, para o funcionamento da web de uma forma saudável. Aí vai vir um monte de questionamento. Quem é o Google para determinar isso? Blá, blá, blá. Bom, o Google é um tremendo gerador de tráfego na internet. Ele é uma fonte confiável pela maior parte das pessoas, e essas pessoas que usam o Google porque confiam nos resultados que ele mostra, esperam que o Google selecione bons sites para elas. E é isso que ele está fazendo. Então, basicamente, a regra do jogo é, você quer aparecer no meu índice de forma privilegiada, você tem que desenvolver o seu site ou a sua plataforma, whatever, o nome que você quiser dar, seguindo as minhas boas práticas. As boas práticas estão aqui. Se você quiser jogar, as regras do jogo são essas. Esse é um ponto positivo porque pela primeira vez em 20 anos, o Google está jogando com esse nível de clareza, né, e está explicando com esse nível de clareza o que é que ele espera daquilo que ele chama de webmasters, né, que são os responsáveis pelos sites. E ao mesmo tempo, ele está utilizando regras que de fato melhoram a experiência das pessoas, melhoram a qualidade da internet como um todo e fazem com que as pessoas realizem as tarefas que elas querem realizar de uma forma melhor, com uma experiência mais positiva. Então, tirando os interesses que estão envolvidos e blá blá blá, não vou entrar nessa discussão, faz sentido esses 7 pontos que o Google passou a exigir ao longo dos anos, e principalmente os 3 novos ligados a Core Web Vitals, que ele passou a ser muito exigente esse ano. Quais são os impactos disso? Já comentei isso num outro vídeo nosso, a gente tinha um cliente, marca nacional, muito conhecida e etc., que para a principal palavra-chave do negócio não conseguia sair da segunda página do Google. Ficava ali entre 12ª e 14ª posição e não tinha o que fizesse de title, de description, de conteúdo, de edições na página, de tira JavaScript, põe isso, que fizesse sair da 12ª à 14ª posição. Então, basicamente, ficava lá, largado as traças na segunda página. E aí a gente entrou em acordo com a equipe de TI deles, com o fornecedor do site, com todo mundo que estava envolvido no projeto, e a gente deu um foco muito grande durante 90 dias em Core Web Vitals. Resultado, eles estão em 3º lugar no Google, top 3, para essa palavra-chave do negócio. Em questão de mais alguns dias, no máximo algumas semanas, eles pegam o 2º lugar, e aí eles vão brigar com o maior player do Brasil pelo 1º lugar para essa palavra-chave. O que isso significa? O foco em Core Web Vitals e em experiência mobile são os 2 grandes pontos que estão ganhando a corrida no Google agora, nesse contexto 2021-2022. Tá? Então, se você quer melhorar a performance,
Se você quer gerar mais leads, se você quer ter mais tempo de permanência, quer mais tráfego orgânico, se você quer mais conversão vindo do Google, preste atenção e trabalhe efetivamente em cima dos 7 pontos. E você vai conseguir resultados efetivos em cima desses pontos. Existem ferramentas e métricas para analisar cada um dos pontos, existem plataformas específicas para você testar cada um dos pontos. Não é mistério para ninguém, em 2, 3 buscas no Google dá para encontrar essas ferramentas e plataformas. O grande ponto é fazer a gestão disso como um projeto para conseguir efetivamente entregar resultados. No caso desse cliente que eu comentei, a métrica deles era especificamente chegar no primeiro lugar para esta palavra-chave. Só que todas essas implementações impactaram no site inteiro e melhoraram a performance geral do site, duplicaram o tráfego orgânico geral do site, melhoraram demais a geração de leads e principalmente a qualificação dos leads gerados. Então a gente tem aí um impacto muito positivo em vários aspectos da experiência, uma melhora de resultado geral, mesmo que o indicador de performance, né, a KPI que eles estejam usando, seja o primeiro lugar para essa determinada palavra-chave. As implementações geraram uma melhora como um todo no negócio, na lucratividade, na geração de leads, na geração de oportunidades comerciais. Então, sou obrigado a dizer, o Google está certo. Então é isso. Se você quer lidar com as transformações do Google que aconteceram em 2021 e vão impactar muito os resultados em 2021, 2022, tá aí o que você precisa focar, quais são os aspectos que o Google está valorizando mais agora e onde o seu time, onde a sua empresa precisa focar. Se você precisar de ajuda para isso, conte com a gente aqui da Web Estratégica para te ajudar no desempenho, na performance de SEO, na mensuração dos resultados e na geração de lucro para o seu negócio. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, que é de graça, não paga nada para clicar no joinha, deixa um comentário aqui embaixo e se você quiser, se você puder, recomenda esse vídeo para um amigo, para alguém que esse conteúdo possa ser útil, possa ajudar. A gente está gerando conversas e conteúdo aqui justamente para ajudar mais pessoas e mais empresas a terem uma melhor performance digital. É isso aí, até o próximo vídeo.